Então, boa noite a todos e todas. É sempre bom estar aqui e ter essa oportunidade de compartilhar um pouco desse livro tão antigo e tão atual ao mesmo tempo, que é a Bíblia. E nós cremos que Deus continua falando. Deus fala de muitas maneiras ainda hoje, mas fala também continuamente através desse livro. Aqui estão as suas palavras que foram registradas por pessoas que foram conduzidas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo para registrar esses ensinamentos, essas histórias que atravessaram séculos e continuam, como eu disse, muito vivos os ensinamentos até hoje. Século XXI, e a gente pode abrir a Bíblia e aprender com ela. Então, é sempre uma oportunidade extraordinária nós nos colocarmos diante desse livro que nos desafia. É um livro desafiador. E quando a gente lê, quando a gente medita nesse livro, nós temos que pensar em nós, temos que trazer para nós. O que isso tem a ver comigo? Tem alguma coisa aqui que eu posso aprender? E não nos deixarmos levar por aquela tentação de dizer, olha, fulano de tal é que precisava ouvir isso aqui. Inclusive hoje aqui, por que ela ou ele não vieram? Eles precisavam ouvir isso aqui. Então, tira isso da cabeça. O que a gente lê, o que a gente fala, é para a gente. Quando eu venho aqui, quando eu prego aqui nesse púlpito, eu estou pregando primeiro, é para mim mesmo. Para mim mesmo. Tá? Bom, então vamos ao texto da Bíblia. Mateus capítulo 5, nós vamos ler de 3 até 12. Mateus capítulo 5, de 3 até 12, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O tema da mensagem de hoje à noite é uma pergunta. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? E eu imagino que não há ninguém aqui que vá responder eu não quero. Ou alguém até que esteja aqui diga, eu já sou feliz. Então, ótimo, maravilha. Mas o que de fato é ser feliz? Há pessoas que vivem numa constante corrida através daquilo que acham que será a felicidade para elas. Vivem no mundo, na órbita do quando. Quando eu alcançar tal nível de graduação nos meus estudos, quando eu chegar lá no ápice, aí eu vou estar realizado, realizada, aí eu vou ser feliz. Quando eu encontrar alguém que me complete, alguém com quem eu desejo me casar, aí eu vou ser feliz. Até porque eu não aguento mais ficar sozinho, sozinha.
quando eu comprar aquela casa, aquele apartamento dos sonhos, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, aquele super carro, aí eu acho que eu vou ser feliz. Quando eu tiver um neto, ou uma neta, aí ninguém me segura. Aí a felicidade está garantida. Mas será que é assim mesmo? Na verdade, a felicidade não é alguma coisa que a gente vai alcançar lá na frente. Não é alguma coisa a ser perseguida. A felicidade, na verdade, e nós vamos aprender isso aqui nesse texto de Jesus, que é um jeito de se viver. Não é uma corrida atrás do pote de ouro escondido lá no arco-íris, mas é um jeito de caminhar os caminhos dessa vida. Ser feliz é muito mais do que ser alegre, ter momentos de alegria. A felicidade é algo mais profundo. A felicidade é um estado, uma condição, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos infortúnios da vida, isso não destrói a gente. Essas coisas não aniquilam a gente. Nos abatem, nos fazem sofrer muitas vezes, mas a gente não afunda. A gente não é destruído. Porque essa felicidade, acima de tudo, como apresentada aqui por Jesus, depende de uma proximidade e de uma relação com Deus. Então, quem quer ser feliz? Aqui nós temos uma receita, podemos dizer, de Jesus. A expressão que ele usa, bem-aventurados, poderia ser traduzida assim: como são felizes. Como são felizes. E esse texto das bem-aventuranças está incluído, faz parte de daquilo que é chamado de o Sermão do Monte. E Mateus foi quem mais registrou os ensinamentos de Jesus. E é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Mahatma Gandhi, e isso é mencionado num dos livros do John Stott, disse o seguinte, que se perdessem todos os livros religiosos, se desaparecessem todos os livros religiosos e sobrasse só o Sermão do Monte, o Gandhi disse o seguinte: não se teria perdido nada. Ele não era cristão. Não se teria perdido nada, tamanha a profundidade, a relevância, a importância desse texto. Muito bem. As bem-aventuranças. Como são felizes. Como são felizes, em primeiro lugar, os pobres em espírito, ou os humildes de espírito. Como são felizes os humildes de espírito. Ser humilde não significa ser uma pessoa que não consegue levantar a cabeça e olhar os outros de frente. Ser humilde não é uma pessoa maltrapilha. Ser humilde não é ser uma pessoa pobre materialmente falando, miserável materialmente falando. Ser humilde é outra coisa. Ser humilde é saber o nosso lugar. Ser humilde é não querer nem ser melhor e nem se considerar menor do que ninguém. É saber qual é o nosso tamanho. Estamos satisfeitos com isso. Estamos contentes com isso. Muitas vezes nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado para que a gente se coloque no nosso devido lugar. Nós nos coloquemos no nosso lugar. E nós precisamos nos cuidar para não querermos ser iguais a alguém que é
que tem alguma coisa a mais do que a gente, para que a gente não se sinta frustrado. Humilde é não ser arrogante, é não ser orgulhoso, é não se achar melhor do que ninguém, usando aqui o contraponto. E Jesus lutou muito com um grupo de homens que deram, então, muito trabalho para ele. Os chamados fariseus. Os fariseus, eles tinham uma aversão dos samaritanos. Eles detestavam os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Para eles, os samaritanos não valiam nada. Porque os samaritanos eram considerados por eles uma raça impura, misturada. Porque lá no passado, atrás, o reino do norte, lá de Israel, foi tomado pelos assírios. E os assírios, então, se misturaram com os judeus daquela época e de lá vêm os samaritanos. Então, para o judeu, e para o judeu ortodoxo, para o judeu, o fariseu, que era o judeu ortodoxo, absolutamente religioso, super religioso, o samaritano deveria servir para combustível do inferno. É para isso que eles deviam servir. Essa era isso que corria entre eles. Então Jesus, muitas vezes, chega para os judeus fariseus, especialmente, e dizia o seguinte: vocês são hipócritas. Vocês são uma raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. Por fora, bonitinhos, mas por dentro cheios de podridão. Vocês são filhos do diabo. O diabo é pai de vocês porque vocês são mentirosos. E eles, então, odiavam Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que algumas vezes eles tentaram colocar as mãos em Jesus, prender Jesus. Eles queriam matar Jesus, e finalmente mataram Jesus. Porque Jesus sabia da sua hipocrisia, porque eles se achavam melhores, no caso ali, do que os samaritanos. Então, como são felizes os pobres em espírito, ou humildes em espírito, ou humildes de espírito. Aqueles que reconhecem, acima de tudo, o quê? Que dependem de Deus, que precisam de Deus, que não são melhores do que ninguém e que, por isso mesmo, como todo ser humano, precisam de Deus. Na síntese, ser humilde é isso, é reconhecer que a gente não é autossuficiente, que a gente não se basta, que nós precisamos de Deus. Aí começa a felicidade, segundo Jesus. Como são os humildes, como são bem-aventurados, como são felizes os pobres ou humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em segundo lugar, Jesus, como são felizes ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como isso? Felizes os que choram? Como é que pode? Não é? Onde é que está a felicidade aí? Bem-aventurados, como são felizes os que choram. É preciso a gente entender o que seria esse choro. E esse choro, eu acho que tem duas faces, dois lados. Primeiro, como são felizes os que choram por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias mazelas. Como são felizes aqueles que sabem das suas fraquezas, aqueles que reconhecem que são realmente limitados, que transgridem, que não são perfeitos. E isso traz um sentimento profundo de tristeza, sim.
Quando eu olho para mim e vejo que eu sou capaz, foi o teólogo Tomás de Aquino que disse o seguinte, falando sobre a natureza humana, os seres humanos, ele diz: os homens são como anjos montados em porcos. Ou seja, acabam correndo para a lama. Por isso vem lá o Salmo 40 e diz: Senhor, te louvo, porque o Senhor me tirou da lama, me tirou os pés da lama e me colocou sobre uma rocha firme. Então, esse choro é um choro que tem que nos acompanhar, sim. A gente não pode se acostumar com as nossas mazelas, com o lado B que quer predominar na nossa vida, o lado da intolerância, o lado do orgulho, o lado da negligência com os outros, enfim. Como são felizes aqueles que reconhecem que têm problemas. Mas choram também por causa da condição dos outros. Choram pelas tragédias que acontecem na sociedade e no mundo. Choram porque há crianças morrendo de fome. Choram porque há gente morando nas ruas. E que não são simplesmente vagabundos porque querem estar lá. Porque há causas muito sérias por trás dessas tragédias humanas. Como são felizes aqueles que não passam pelo mundo sem olhar para o lado, ou olhando para o lado. Esses são felizes, que se comovem com as tragédias humanas. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer: como são felizes os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? O que é ser manso? O que é um cachorro manso? Esse é o sonho de todo carteiro, né? Chegar numa casa e encontrar lá um cachorro manso, né? O cachorro manso é aquele que, teoricamente, não morde, domesticado, né? Que não é agressivo. A gente não precisa ser manso nesse sentido, de sermos domesticados, de sermos conduzidos com uma focinheira para a gente não abrir a boca, para a gente não morder os outros. Manso significa alguém que é capaz de abrir mão dos seus direitos em nome de um relacionamento. Porque tantos relacionamentos não dão certo, não vingam, porque as pessoas não querem abrir mão dos seus direitos, dos seus gostos. Já disse um poeta o seguinte: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Tem gente aí cheia de razão, mas que está ficando sozinha cada vez mais. Então, ser manso é, muitas vezes, saber recuar, saber dar um passo atrás, saber abrir mão, sim, de um gosto, de uma preferência. Isso num casamento, isso numa vida familiar, é extremamente importante. Bem-aventurados os mansos, aqueles que, em termos de relacionamentos, podem abrir mão dos seus direitos, sim. Não sempre, não é se anular, mas é saber equilibrar as coisas. Como são felizes os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que estão dispostos a abrir mão de alguma coisa são os que vão herdar a terra. Não são os que vão perder, eles vão herdar a terra. Abrem mão para herdar a terra. Depois Jesus ainda diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Fome e sede de justiça. Ou seja, a gente não pode descansar enquanto não encontrarmos dentro de nós uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada.
uma sociedade mais igual. Não é possível que haja tanta desigualdade social. Estou falando do nosso país, que é um país rico, mas que tem um profundo fosso entre os que têm muito e os que têm nada ou quase nada. Um abismo entre eles. Eu tive a oportunidade de conhecer a Suécia. E a Suécia é um país, toda a Escandinávia ali, é um lugar onde parece que todo mundo é igual. Você não vê aquela diferença que você vê aqui no Brasil, não é? Lugares onde as habitações são barracos quase caindo, e de um lado e de outro lado mansões assim extraordinárias. Você anda lá pela Escandinávia, pela Suécia, como eu estou dizendo para vocês, e há uma simetria entre as pessoas. Há uma simetria social. A Suécia é tida como um exemplo de país que conseguiu combinar o melhor do capitalismo com o melhor do socialismo, ou seja, produz riqueza, mas distribui riqueza. Então esse é um ideal, esse é um exemplo que está aí, vivo. Então, fome e sede de justiça. A gente não pode naturalizar as injustiças, achar não é assim mesmo, né? Vai ser assim, não tem que ser assim. Não pode ser assim. Mas vamos prosseguir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que se compadecem e agem em favor daqueles que estão numa situação extremamente difícil. E aqui vem um exemplo que Jesus conta da chamada parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo conhece a história do bom samaritano. Resumindo, um homem é assaltado, ele é agredido, é espancado, levam tudo dele e ele fica à beira da estrada semi-morto. E por aquele caminho passa primeiramente um sacerdote que ia para o templo, e ele vê aquele homem lá caído na beira da estrada, e ele diz, Jesus, ele passa ao largo, evita o homem e vai embora. Não dá nenhuma bola para ele. Depois do sacerdote, seria, vamos dizer, o pastor. O pastor então passa e não dá a mínima para aquele cidadão semi-morto ali no caminho. Depois vem um levita, disse Jesus. Um levita vai passar por aquele caminho. Levita poderia ser o ministro de louvor. Aquele que está lá na frente da congregação, vamos louvar, vamos adorar, Deus é maravilhoso, não é tal. Vem o levita e passa ao largo, passa de lado, evita o homem caído semi-morto lá e vai conduzir o louvor lá no templo. Aí Jesus diz, mas aí vem uma terceira pessoa. Vem um samaritano. Jesus também provocava, né, aquele pessoal. Vem um samaritano. Como eu falei, você sabe, para o judeu, o samaritano era um ser de segunda ou de terceira categoria. Jesus diz, aí vem o samaritano, para diante daquele homem, socorre-o, faz ali os primeiros socorros, coloca-o sobre o seu animal, leva lá para uma hospedaria, deixa aquele homem lá e diz para o dono da hospedaria, cuida dele, não sei se ele tem um Unimed ou não, mas cuida dele, né? Vou deixar aqui um dinheiro com você, você cuida dele e na volta, se precisar de mais recurso, pode contar comigo que eu vou ajudar. Aí Jesus pergunta para a sua plateia, porque um homem tinha perguntado, Senhor, quem é o meu próximo?
Aí Jesus devolve a pergunta. Então, o que vocês acham? Quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Silêncio. Tinham que dizer que era o samaritano. Compadecer-se da miséria alheia, mas não só compadecer-se. Ai, puxa, fiquei triste, fiquei tão abatido com aquela pessoa que está só. Não basta. É preciso agir. É preciso fazer alguma coisa. Então, bem-aventurados, como são felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque amanhã a gente pode estar numa situação também muito difícil e precisar de misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa ser limpo de coração? Poderíamos dizer, então, com uma palavra, ser limpo de coração é ser sincero. Ser sincero. É ser autêntico, é ser honesto. E a gente aí tem que aprender com as crianças. As crianças são absolutamente sinceras. Quem aqui nunca passou apertado diante de uma criança? Ou com uma criança, com seu filho, sua filha, você vai visitar alguém e vai jantar na casa de alguém e a criança diz: pai, essa comida está muito ruim. Psh, quieto, não fala, não pode, está vendo aqui? Ai, pai, está horrível. Um garotinho estava com o pai no caixa eletrônico, eu estava nesse caixa eletrônico, e esse pai chegou ali do lado, no caixa ao lado, com um menininho. E ele, o pai, eu estava ali do lado, fazendo, não lembro o que eu estava fazendo, e eu vi que o homem estava todo cuidadoso para usar ali o caixa eletrônico, e eu tive a impressão que ele ia sacar um dinheiro. E aí, de fato, ele sacou um dinheiro, eu assim, olhando de rabo de olho, né, assim, curioso, e aí aquele cuidado com o dinheiro. Quando o menino viu o dinheiro, falou em tom bem alto: pai, quanto dinheiro, você está rico? Cala a boca, fica quieto. É criança, né? Criança, né? Então, de alguma forma, a gente precisa ser criança, né? Nesse sentido aí. Nesse sentido, de sermos mais autênticos. Porque a gente vai crescendo, a gente vai ficando assim, né? Vai não sendo sincero, a comida está horrível, mas você está dizendo, ai, que delícia, mas está horrível. Então, diante de Deus, não adianta querer dizer o que não é. Diante de Deus, é preciso sermos sinceros, honestos, porque Deus nos conhece completamente. Então nós precisamos ser pessoas sinceras, bem-aventurados os limpos de coração. Aquelas pessoas que são sinceras, que não vivem de aparência, que não vivem uma vida mentirosa, que não enganam, porque acabam enganando a si mesmas, mas são o máximo sinceras. Como são felizes as pessoas assim. Ser sincero também, eu faço aqui um parênteses, ser sincero não é ser grosso. Né? Não é ser grosso. Isso é diferente. Porque tem gente, eu sou sincero, eu falo mesmo, na cara, e não sei o quê. Não, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Certo? Mas vamos em frente, porque o relógio não para. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como o mundo está precisando de pessoas pacificadoras. É uma paz, mas é uma paz que tem que começar dentro de nós. Justificados em Cristo, temos paz com Deus. Paz consigo mesmo, paz com Deus e paz com os outros. No que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas, escreve o apóstolo Paulo. Então, como são felizes os pacificadores? Você é aquela pessoa que quando chega num determinado ambiente,
alguém diz, lá vem ele. Pronto, é confusão na certa. Confusão na certa. Só cria encrenca, né? Encrenqueiro, encrenqueira, fofoqueiro, fofoqueira, né? Cria caso com todo mundo. Espero que ninguém aqui seja assim. A começar de mim. A gente precisa semear a paz, gente. Isso tem que começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Marido e mulher, vocês vivem em paz. Paz, claro, não significa ausência de conflito. Os conflitos vão acontecer. Mas quando a gente está pronto a resolver os conflitos, a paz pode se estabelecer. E a gente tem que ser essa pessoa que busca a paz. Que busca relacionamentos ajustados, equilibrados, saudáveis. Dentro do casamento, na família, com os filhos. A paz entre pais e filhos, que não se tratam aos berros, que não se agridem verbalmente ou até fisicamente. A paz entre os irmãos. Vai ter algum enguiço, vai ter algum problema entre irmãos, isso é normal, mas isso não pode ser visto como natural. Tem que ser tratado. E tem que se ter cuidado quanto a essas questões. Lá onde você trabalha, você semeia a paz. Lá onde você estuda, com os seus vizinhos, com as suas vizinhas. Você é um pacificador? Ou você é aquele que joga gasolina na fogueira? Quer ver o circo pegar fogo? Quanto pior, melhor. Como são felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus. E finalmente, Jesus vai dizer, bem-aventurados, como são felizes os perseguidos. Como assim? Felizes os perseguidos, mas perseguidos por quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele vai dizer mais na frente, vocês serão felizes, bem-aventurados, quando forem perseguidos por minha causa, por serem meus discípulos e minhas discípulas, e quererem fazer o bem, em quererem viver corretamente, em quererem plantar a justiça. Vocês serão perseguidos, como perseguiram os profetas. Mas vocês serão bem-aventurados. Haverá uma felicidade dentro de vocês que ninguém poderá roubar. Então, quem quer ser feliz? Você quer ser feliz? Está aqui a receita. Ah, pastor, mas como é que é? Eu posso escolher uma dessas bem-aventuranças para ser a minha, vai ser a minha preferida e a minha única? Pode ser? Não, não pode. Você não pode ter uma bem-aventurança preferida. Ah, eu vou chorar. Eu sou bom em chorar. Não, não é só isso. Ah, eu vou ser pacificador, porque eu sou bonzinho, eu não brinco com ninguém. Ótimo, mas não é só isso. Não é só isso. É preciso ter o conjunto. Não é escolher uma ou outra bem-aventurança, é ter o todo. É um caráter. É um caráter que Deus quer desenvolver em nós, que Deus quer aprimorar em nós. Lucas ou Yasmin, me coloque, por favor, coloca aí 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E aí eu fecho a mensagem de hoje à noite. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A gente pode ser feliz dentro desse contexto das bem-aventuranças, quando nós nos colocamos diante de Deus, do seu Espírito, para que Ele produza esse caráter em nós. Para que a gente seja de fato humilde, pacificador, misericordioso, chore o choro do arrependimento, limpo de coração. É Deus quem vai moldar e aprimorar esse caráter em nós.
E quando a gente deixa isso acontecer, quando a gente percebe que é importante que a nossa vida seja transformada, é o que Paulo escreve, somos transformados de glória em glória, a imagem de Jesus. A gente vai se tornando cada vez mais parecido ou parecida com Jesus. O mais bem-aventurado de todos. Então a gente tem que viver nessa perspectiva. Isso tem que ser prioridade para nós. Queremos ser transformados à imagem de Cristo e sermos por isso felizes. Bem-aventurados. Que têm prazer em viver. Que têm uma vida que vale a pena, uma vida com conteúdo. Uma vida com profundidade, uma vida que abençoa aqueles que vivem com a gente, convivem com a gente. Nós não atrapalhamos os outros, nós abençoamos os outros. Porque somos abençoados por Deus, porque somos moldados segundo a perspectiva das bem-aventuranças. Você é feliz? Você quer ser feliz? Então, está aqui a receita. Deus te abençoe.